Olá pessoal, como eu disse, estes vídeos têm por intenção principal gravar, explicar sobre os meus livros de uma forma tal que você possa depois adquiri-los, e também pretendo gravar outros vídeos sobre outros livros, mas eu quero deixar registrado em vídeos todos os mais de 30 livros que eu escrevi neste período aí de, sei lá, 18 anos aí de carreira, de vida de escrita. Este livro em específico, A Política em Off, ele é bem pertinente em relação à política. Eu escrevi 3 livros sobre política. Política como Poder, Política Alienante e esse aqui, Política em Off. Quero falar rapidamente sobre esse livro. Olha o subtítulo dele. Off já tá, acho que você já entende, né? Esse termo off, esse neologismo que é tão usado hoje, vamos falar em off, que significa coisas que acontecem nos bastidores, aquilo que está oculto aos olhos de um público, aquilo que é feito de forma oculta. Então, em off é isso. Olha, vamos conversar em off, vamos falar ali, às escondidas, sem ninguém saber, é isso. A conotação em off. E embaixo a política é como uma prostituta. Diz o que queremos ouvir e promete o que queremos acreditar. Uma reflexão maquiaveliana sobre política. Então eu me baseei, 70% deste livro é sob a perspectiva maquiaveliana. Simples assim. Por quê? Na visão de Maquiavel, o político almeja apenas uma única coisa, custe o que custar, que é o quê? Riqueza, dinheiro, prosperidade, sei lá, amor, paixão, não. São consequências daquilo que ele quer, que é o poder, nada mais além do que o poder. Então, quando nós temos isso muito bem discernido na nossa mente em relação aos políticos, nós não o iremos tratar de maneira a idolatrá-los, como muitos fazem, de maneira fanática. Quando a gente entende a verdadeira intenção da política e do político, a gente, sabe, tira essa toga da ingenuidade, essa alienação de ficar idolatrando, de ter políticozinho de estimação. E você passa a perceber que político nada mais é do que um empregado do povo. Em tese, na forma legítima do termo, deveria ser isso. O político é um servidor público. Ele está lá para nos servir. Nós somos os patrões dele. Então nós cobramos eles. Nós temos que ter uma postura de crítica, de observação, de cobrança. Esta é o verdadeiro posicionamento. Não de adoração, veneração, idolatria, paixão, emoção, ao ponto de brigar com pessoas que você ama, amigos. A política, sabe, tem causado, principalmente nesses últimos tempos, muitas dissensões, conflitos, brigas, ódios, revoltas, inimizades. Porque você está defendendo um cara que está lá em cima no poder, que não sabe nem quem você é, nem da sua existência. Se você morrer amanhã ou daqui a pouco, ele está pouco se lixando. Um cara que está no poder, que está ali apenas com um único objetivo: alcançar os seus próprios interesses, os deles, não os seus. Inclusive os seus e os meus são irrelevantes, estão assim em último lugar. E se por acaso ocorra deles serem atendidos, porque foram necessários, porque faz parte do processo, mas não porque nossa, o político está lá pensando no povo, lutando. O que o discurso vende é esse, né? O discurso vende isso. Estou lá pelo povo, estou lá por você, estou lá para alcançar a dignidade, a justiça social, pelo trabalhador, pelo empreendedor que tenta
desenvolver o país gerando emprego, conversa fiada. Todos os políticos, 100%, quando estão no poder, porque em tese todos nós somos políticos em potencial. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ser um político. Mas quando ele se torna o político, a pessoa que está no poder, Maquiavel fala eu falo nesse livro, Maquiavel fala no livro dele, O Príncipe, leia, inclusive este livro, são os conselhos que ele dá para exatamente o monarca se permanecer no poder. Ele escreveu este livro, O Príncipe, no século XV, no período ali do Renascimento, muitas coisas estavam acontecendo no mundo, ali naquela região da Itália. Então ele aconselhava a como um monarca permanecer no poder e adquirir mais poder. Não importa o que ele faça, não importa o discurso que ele profere, não importa. O que importa é uma coisa, apenas uma: estar no poder, permanecer no poder e derrotar e aniquilar os inimigos. É isso que é política. Não se iluda. Deixe de romantizar a política e os políticos. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. E você acredita que a sua posição é correta, é a verdadeira, o outro também acredita. Você é massa de manobra, você está sendo um alienado, como eu fui muito tempo. Eu falo isso por experiência de causa. Eu não estou falando isso porque eu sentei aqui no meu escritório, meditei, refleti, li uma pilha de livros, escrevi um livro, tudo teórico. Não, eu vivenciei, eu fui um alienado político, fui um fanático político no passado, acreditei em políticos e na política. Hoje não, eu acredito só em uma coisa, na realidade. E eu sou discípulo da verdade. Nós temos que ser discípulos da verdade. Isso sim, não de pessoas que são falhas, elas erram, elas são frágeis. Então, se você deposita o teu propósito, o teu objetivo de vida em pessoas ou em projetos ou em ideologias, você vai oscilar num pêndulo, como Schopenhauer fala no livro dele, O Mundo com Vontade e Representação, entre frustração e decepção. Você vai ficar nessa. E quanto mais você frustra, quanto mais você se decepciona, mais você vai querer alimentar a ilusão. Veja isso que aconteceu no noticiário. O senhor de 60 anos se explodiu lá em Brasília. Isso é fanatismo, alienação política. Olha o ponto, gente, que chega. Alienação política, que eu falo muito no meu outro livro, você está aqui, a política alienante. Tudo bem que eu estou falando desse livro, mas eu trato muito do quanto o poder, o quanto é forte o poder da ideologia na mentalidade humana, ao ponto de manipulá-lo, de transformá-lo numa marionete tal em que ele fica sujeito a fazer o que for possível por uma causa, por um propósito que ele acredita ser verdadeiro, e não percebe que ele está sendo um imbecil útil, um idiota útil, atendendo a interesses de pessoas que nem sabem que este coitado, pobre coitado alienado, existe. É muito sério isso, gente. Por isso que a gente tem que se desalienar. Isso só acontece com o despertar da consciência. Só vai acontecer quando você começar a ter esse discernimento do que é realmente o mundo, como funciona a realidade. Enquanto você ficar alimentando ilusões, principalmente com políticos e na política, você só vai sofrer decepção. E o pior ainda, antes, louvável é aquele que desperta. Mas o que me entristece são aqueles que continuam e persistem ainda na alienação política. Por mais, não adianta nem conversar. Esqueça, não tente dialogar com um direitista, um esquerdista,
por mais evidências e fatos que você mostre a ele, não é o convencimento intelectual ou dos fatos que vai fazê-lo discernir e enxergar a verdade. Eu acredito que é só intervenção divina mesmo. Ou tem que acontecer algo muito drástico, trágico na vida desta pessoa para que ela desperte. E olhe lá, isso aí seria ainda lucro. Essa pessoa estaria ganhando ainda se sair viva dessa condição trágica e aprender com o erro, aprender com a queda. Ao se levantar, pensar, se recompor e analisar o que eu fiz, o que eu vou aprender com esse erro, o que eu vou aprender com tudo isso que eu fiz. Transformar isso em aprendizado. Aí ok, mas quando isso não acontece, isso se Deus permitir, se a vida lhe der chance, se lhe der uma segunda chance, que muitas vezes pode não acontecer. Você pode morrer, você pode estar na cadeia, você pode ser manipulado a sua vida inteira, gente. E não só você, não se restringe só a você. Você entender de política, dessa realidade, você está fazendo bem tanto para você, quanto para a sua família, para quem você ama. E se as pessoas com as quais você tem contato e convive se dispuserem a te ouvir, faça isso. Mas o primeiro passo, busque conhecimento. Busque a consciência política, entender o que é. Comece a ler livros. Eu tenho aqui no canal recomendações de vários livros. Então, este livro, inclusive, olha quantos livros eu tive que ler para fazer esse livrinho aqui de 170 páginas. Olha, tem aqui a bibliografia no final, eu coloco aqui como referência, até para quem comprar o livro, adquirir, não só ler o meu livro, isso aqui não esgota o assunto. Isso aqui, eu sempre falo que os meus livros são como ferramentas, como lupas que te auxiliam a enxergar, que vão te levar sempre a enxergar outros livros para que você possa ampliar mais o seu discernimento da verdade. Então, o meu livro é apenas um mero instrumento que te levará a outros instrumentos, uma ferramenta. Então, tem vários livros aqui que eu recomendo sobre política, literatura, o próprio Maquiavel, Thomas Hobbes, aqui os livros, enfim, são vários. O livro que eu sempre cito e recomendo é aquele O Poder e a História Natural do Seu Crescimento, de Bertrand de Juvenal, excelente livro. Então, gente, este livro aqui, eu começo a apontar aqui, claro, eu utilizei Maquiavel porque é a realidade. Ele vai direto, até um exemplo aqui, eu vou tentar ler aqui, ele não tem bem politicamente correto, eufemismo, ele vai direto ao ponto do que é realmente o político na política buscando o poder. Então, eu falo aqui, por exemplo, Maquiavel, começo, né, falando um pouco aqui de Maquiavel, a natureza do poder e da manipulação. Olha só, aí eu faço uma descrição aqui sobre o poder e a manipulação, que é um dos meios utilizados para que a pessoa alcance o poder ou se mantenha no poder. O manipulador instrumentaliza o manipulado de tal forma que ele aprende como e onde apertar os botões certos. Aprende o que causa repulsa e atração no manipulado. Ou seja, você é completamente quase que hipnotizado. Eu falo aqui também Maquiavel, Deus e os homens, tá? A concepção moral. Ou seja, qual é a moral do político? A moral do político é ser amoral. E a religião do político é exatamente a sua. A do outro, a do A, do B, do C. Então tem várias religiões. Então, ele não tem moral. A moral dele é como aquele escritor das morais líquidas escreveu, Bauman, né? Se não me engano, não lembro agora o nome dele. Mas ele tem um amor líquido, sociedade líquida. Então, a moral do político é a moral líquida.
E a religião do político são várias, são diversificadas, é um ecumenismo. Então a religião para ele é um instrumento de poder e de manipulação também. Então Deus e os homens, aqui eu descrevo como o político, eu descrevo de uma maneira bem mais detalhada, mas de uma forma coloquial. Você sabe como é a postura de um político em relação à religião. Quantas igrejas, principalmente as evangélicas, o evangelicalismo, não o cristianismo, não confunda cristianismo com evangelicalismo. E não confunda cristão com evangélico. Uma hora eu vou fazer um vídeo para explicar mais sobre isso. Ser cristão é uma coisa, ser evangélico é outra. Cristianismo é uma coisa, evangelicalismo é outra. Então o que mais vemos hoje são políticos utilizando igrejas como palanque político, palanque eleitoral, pastores envolvidos em política, apoiando políticos, enfim, usando os fiéis, o rebanho, como massa de manobra, e você está lá, acreditando que aquele político vai lutar pela causa. Ele vai representar os seus valores e princípios de fé lá no poder. Não seja ingênuo. Em off, a política verdadeira não é a que está em on, visível para você, com os seus discursos. É exatamente o que está em off, aquilo que você não sabe, são os bastidores. E é isso que eu trato nesse livro Política em Off. Até mais.